Lucas, capítulo de número 7. Eu tenho um recado de Deus e eu levo muito a sério as coisas de Deus. Eu vou te contar a minha experiência. Eu vim num chororô com Deus, falando: Deus, não sei quantos anos faz que um profeta não fala comigo. Ai, Deus, não sei quantos anos faz que eu não recebo uma profecia. Sendo que a gente prega todo dia, Deus fala todo dia, né? Mas eu queria tanto, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, mas eu queria tanto. Faz tempo, hein, Deus? E vem que essas converseiras com Deus, né? Aí, sexta-feira, eu fiz um clamor diante de Deus, um pranto diante de Deus. E falei: Deus, eu só preciso que o Senhor fale uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra comigo, tá bom. Eu vou abrir a Bíblia e o Senhor fala. Ele falou. Aí eu saí de casa, fui fazer minhas coisas e fiz um monte de coisa. E já era 6:30 da tarde, eu estava numa correria e preocupada que tinha um monte de coisa para fazer. E dirigindo meu carro assim, eu parei no farol. E a hora que eu parei no farol, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou um livro da Bíblia, o capítulo e o versículo. A hora que ele falou, eu entendi tudo. Na hora eu entendi a resposta que eu esperava de Deus, a resposta que há meses, né, estava esperando de Deus para poder compreender certas coisas. Ele falou, assim como Ele fala todos os dias, assim como Ele tem um segredo para o nosso coração todos os dias. É claro que para mim ouvir, para mim entender, é diferente, né? É diferente, mas na hora eu entendi. Eu falei: Deus, eu entendi o seu recado, eu entendi a resposta e meu coração já quietou. Aí já passei para o Zé Carlos, bem, Deus falou assim, 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 e o nosso coração já se alegra, né? E hoje eu pedi a mesma coisa por você. Eu sei que eu preguei domingo passado com muita autoridade, eu sei que domingo retrasado também foi muita autoridade. Hoje é muito simples, mas Deus mandou um recado aqui hoje para a igreja. São dias difíceis e nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? Lucas capítulo de número 7, versículo 11 até o versículo 17. Muito simples minha palavra hoje. Nós vamos tomar a ceia do Senhor e a palavra é muito simples. Lucas 7, versículo 11 ao 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos ler direito: circunvizinhança. Amém? Até aqui. Bom, amados, como eu disse, né, eu costumo pregar texto muito forte, como eu preguei semana passada em Isaías, né, que são textos proféticos, textos que têm revelações muito profundas. Mas hoje eu estava em casa orando para que Deus pudesse mais uma vez trazer o recado, e Deus me levou nesse texto. Eu fiquei em silêncio por um tempo, porque eu disse: Deus, é um texto tão simples, né? Porque o Evangelho de Cristo, ele é autodidático. Você lê e você entende. Você lê a história e você compreende. A história aqui é muito simples. Uma mulher que vai enterrar seu filho, que Jesus encontra com ela e ressuscita. Você olha assim, né? É uma história simples. Então quem lê, qualquer pessoa entende. Aliás, as pessoas falam assim para mim: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo Evangelho. É que tem gente que quer ler Apocalipse, mas eu falo: lê o Evangelho. Eu já vi um povo que acaba de se converter, quer ler Rebeca Brown, né? Quer ler coisas assim. Não, o Evangelho.
Porque o Evangelho é de fácil assimilação e de fácil compreensão, porque é a história de Jesus no seu ministério terreno, na sua vida, né, na sua humanidade, sendo 100% Deus e 100% homem. E todos os milagres que Jesus realizou, todas as suas ações do seu ministério de 30 a 33 anos, foram para revelar a Deus, para revelar que Ele era o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o enviado de Deus, para libertar o mundo do poder das trevas. Então todos os seus milagres tinham propósitos. Todos os lugares que Jesus foi tinham propósitos. Todas as histórias que estão escritas no Evangelho têm propósito. Quando você lê uma história do Evangelho que fala na cidade tal, pode ter certeza que tem alguma coisa ali. Ele entrou, tem alguma coisa. Ele saiu, tem alguma coisa. Tudo no Evangelho revela a soberania de Deus, o seu desejo, a sua vontade de se revelar em amor para o mundo. Quando Jesus veio, irmãos, para o mundo ali, que o povo de Deus, o povo de Israel, o contexto histórico daquela nação era um contexto histórico de viver num poder da lei, né? E o poder da lei era um poder assim de subjugar o ser humano, porque a lei, ela mata, né? O que nos vivifica é o Espírito de Deus. Mas a lei, se o homem não conseguisse cumprir, ele estava perdido. E o que Jesus tinha que mostrar? O amor. O amor. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregaria e entregou o seu único filho para morrer por amor de nós. Então todas as obras realizadas por Jesus mostravam o amor de Deus. E o Evangelho conta algumas histórias, mas a Bíblia diz que se fosse contar todos os milagres que Jesus realizou, não haveria papel e não haveria livros que poderiam guardar todas essas informações. Já pensou? Nós ia ter que carregar a Bíblia de carriola. Cada um ia trazer seu carrinho na igreja para carregar a sua Bíblia, né? Então não dá. Então a Bíblia foi sintetizada, foi resumida em alguns livros históricos, poéticos, proféticos, e o Novo Testamento, onde nós vemos as grandes obras de Cristo, né? Mas Jesus disse o seguinte, que no seu nome nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e até maiores. Até maiores, porque o segredo está no poder e na autoridade do nome de Jesus, que nos foi outorgada, que foi dada para nós. E nós podemos usar este nome. Quando você usar o nome de Jesus, saiba de uma coisa, que você está usando o maior poder que existe sobre os céus e sobre a terra. A Bíblia diz que nesse nome você pode expulsar os demônios. A Bíblia diz que nesse nome você pode pisar sobre serpentes e escorpiões. O que são serpentes e escorpiões? São situações extremamente perigosas, né? Na nossa vida, que vem para destruir, e que você pode colocar a mão sobre o enfermo e eles serão curados. Há muito poder nesse nome. É que nós não sabemos usar esse poder, ou não temos a fé suficiente para usar esse poder. Ou o pecado do mundo tem sufocado a nossa fé para que se use esse poder. Mas o fato é que todo o Evangelho nos ensina que há poder em Jesus Cristo, que há poder no nome de Jesus. E quando o Senhor me trouxe nesse texto hoje, eu falei, Deus, esse texto é muito simples. Até o Alexandre, há pouco me lembro que já pregou ele aqui, um texto simples. E eu disse, Deus, o que o Senhor está querendo falar conosco essa noite, nos ensinar, nos orientar? Depois de tudo que Deus falou aqui domingo à noite, você fica falando, tem mais para falar, né? Ainda tem mais para falar? É que são situações diferentes, né? Domingo houve toda uma promessa de amor também, mas em situações diferentes, né? Divergente do que vai ser falado aqui hoje. E eu fui buscar o entendimento desse texto. Como eu falei para você, é um texto fácil de pregar. Se você pegar uma pessoa que é convertida e quer pregar, ela vai pregar esses textos, porque são fáceis de pregar. Mas eu queria entender o que é que Deus queria falar nesse texto. E Deus hoje quer falar muito mais de um filho que morreu e de um enterro.
Hoje Deus quer trazer um recado aqui para nós muito maior do que uma história que conta um milagre de ressurreição. Hoje Deus quer nos apresentar aqui, através da sua palavra, através da autoridade do nome de Jesus, uma situação e uma posição. Eu vou usar a palavra que o Espírito Santo falou comigo hoje, de reversão. Ou seja, Deus quer reverter situações. E eu não brinco com Deus. Quando eu falo uma coisa é porque Deus falou. E a palavra que o Espírito Santo falou para mim hoje é que Ele quer reverter situações. Você consegue entender isso? Tem dia que a gente vem aqui falar de restauração, de restituição. Hoje Deus quer falar de reverter situações. Fecha teus olhos um pouquinho. Nem todos que estão aqui hoje talvez precisem ouvir essa palavra, mas pode ter certeza que tem pessoa aqui que querem ver a situação da sua vida revertida. Eu queria que você, com autoridade, levantasse a sua mão, se você precisa ver a reversão de situações que precisam ser revertidas, que aconteceram de uma forma que não é a forma que você gostaria, e você gostaria que Deus revertesse essa situação, amém? Pode abaixar a sua mão. Sabe por que eu faço isso? Porque a Bíblia diz, embora o Espírito Santo conheça tudo, que os anjos anotam tudo. Quando você levantou a mão, um anjo correu e escreveu lá, Gislaine. Tá? Correu e escreveu, ela precisa. A Fátima quer. Amém? Está entendendo o que nós estamos falando? Esse texto, irmãos, ele não é tão simples assim, se você for conhecer a situação histórica. Nós vivemos num país hoje, e num século, que é o século 21, no ano 2015, que as mulheres são totalmente liberais. Ainda se tem uma briguinha para as mulheres ter o salário igual ao dos homens, porque infelizmente ainda não está comparado. Infelizmente ainda tem discriminação, o salário das mulheres ainda são menor do que os homens no país, mas sem feminismo, por favor, que eu não sou feminista, só estou falando aqui de uma situação, mas, né? Nós vivemos num país que as mulheres podem trabalhar, que as mulheres podem fazer faculdade, que as mulheres podem abrir os seus negócios, que as mulheres podem passar em concurso, e as mulheres podem se sustentar sozinhas. Então nós temos histórias hoje que, embora exista esse disparate das mulheres ganhar menos, tem mulher que ganha mais que os maridos e sustentam as suas casas, não é? Na verdade, nós conhecemos isso. Só estou falando isso para descontrair, para chegar onde eu quero chegar aqui. Mas, num contexto judaico, desse período histórico, de 2015 anos atrás, uma mulher judaica, ela não podia trabalhar. Ela não podia sair de casa para exercer um ofício, que ela fosse contratada, que ela fosse uma empregada, que ela fosse alguém que pudesse produzir alguma coisa. Não, nesse contexto histórico, somente os homens, eles tinham seus nomes apresentados como sendo família, somente os homens tinham um certo valor, tinham certas condições na sociedade, e as mulheres, elas eram restritas ao trabalho doméstico, o seu ofício doméstico. Por isso, se uma mulher, ela ficasse viúva, ela estava condenada a uma situação de muito sofrimento e de muita humilhação. Porque se ela tivesse um filho, na lei judaica, era o filho que tinha que trabalhar e sustentar a sua mãe. A responsabilidade era do filho. Mas se acontecesse que uma mulher não tivesse filho homem, ela era considerada uma pessoa num estado realmente assim, que precisava de muita ajuda, porque ela não podia ter uma condição de receber um salário, de desenvolver a sua vida e de construir um futuro, de poder realizar alguma coisa pessoal. Então, quando nós olhamos para uma história como essa, onde você vê uma mulher passando por um momento difícil, onde ela perde o seu filho e ela vai levá-lo para ser sepultado, você não vê só uma história de uma mãe que está cheia de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero,
Eu sempre falo uma coisa, que um filho enterrar um pai ou uma mãe é uma coisa, mas uma mãe enterrar um filho ou uma filha é muito diferente. Muito diferente. Né? São dores, são sofrimentos, mas são diferentes, né? Muito diferentes. Então, não é só a história de uma mãe que está indo para o caminho do sepultamento do seu filho, daquele que ela criou, gerou, amou, mas era uma mulher também que estava vendo naquela sepultura ir embora todas as suas possibilidades de futuro. Toda a possibilidade de existir amanhã com dignidade, com honra, com integridade, com sustentabilidade. Todas as possibilidades de que alguém cuidaria dela e que ela pudesse viver melhor. Essa história fala do momento que Jesus andava na terra e com ele ia uma multidão. Um dia eu li um livro histórico que diz que essa multidão chorava muito, que essa multidão clamava muito pelos milagres e pranteava pelas suas dores, mas que essa multidão também se alegrava demais diante dos milagres que eles presenciavam. E eu fiquei imaginando isso, eu fiquei imaginando hoje lá em casa, quando as pessoas estavam lá, socorro, Jesus, 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 e de repente ele curava. Todo mundo, ai que maravilha, e aplaudia, e gritavam, e sorriam. Devia ser uma coisa assim, grandiosa. Ao mesmo tempo que eles clamavam, choravam, eles também se alegravam muito diante do poder de Deus emanado em Cristo que realizava esses milagres. E Jesus está andando com essa multidão, e ele está em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum ele faz um grande milagre lá, curando, libertando da morte o servo de um centurião, e ele vai movido pelo Espírito, vai movido pela vontade de Deus, vai movido pela realização do Espírito de Deus de salvar, curar e libertar, e ele sai de Cafarnaum com uma multidão gritando, ovacionando. Você já viu uma multidão ovacionar? Campo de futebol, pensa num campo de futebol, eu não sei quantas pessoas cabem no campo de futebol, mas pensa numa multidão gritando, gol! Uma vez o Zé Carlos foi no Palmeiras e falou, pelo amor de Deus, não volto nunca mais, a escadaria balançava, tremia tudo. Você imagina uma multidão andando com Jesus Cristo e gritando, glória a Deus! Porque tinham acabado de ver um milagre. Eu fiquei imaginando, porque disse que era uma grande multidão. Não era coisa de 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas. Era uma multidão acompanhando Jesus. E eles ovacionando o poder de Deus em Cristo Jesus, que acabava de fazer um grande milagre, libertando da morte, libertando do sofrimento e manifestando o seu poder. E o contratempo é que Jesus sai da cidade de Cafarnaum, anda, viaja alguns quilômetros e entra numa cidade chamada Naim, com essa multidão esperançosa de ver o seu milagre também, porque se ele fez, ele vai fazer, né? Se ele fez para ela, vai fazer para mim. Se alguém que estava aqui nesse meio recebeu, eu também vou receber, porque é poder de Deus e está aqui. E Jesus vai para Naim. Irmãos, essa tal da dama da noite tranca a minha garganta, como cheira forte, né? Nunca cheirou agora, porque eu estou alérgica até o extremo, tá cheirando aqui hoje. Traz uma balinha aí. Então, irmãos, ele sai de Cafarnaum. Eu preciso contar a história para você poder entender o que eu quero trazer de recado aqui hoje. Sai de Cafarnaum, na alegria do milagre, na alegria do poder, na alegria das pessoas esperançosas de ver acontecer nas suas vidas também. E ele vai para uma cidade chamada Naim. E eu falei para você que não existe na Bíblia nenhuma coincidência ou algo que aconteceu por acontecer. Tudo foi dirigido por Deus.
tudo foi soberano, tudo foi exclusivamente, como diz, conduzido pelo Espírito para que Deus fosse revelado no seu poder em Cristo Jesus. Então, tudo que Jesus fez, cada cidade que ele entrou, cada lugar que ele entrou, havia um propósito de Deus. E quando ele vai para Naim, que ele sai de Cafarnaum, ele vai para Naim, ele vai para uma cidade, que o nome da cidade era Lugar de Consolação. O nome Naim tem algumas referências que pode dizer alegria, mas a que mais me constrange diz que o nome Naim significa lugar de consolação. Hoje de manhã nós começamos nosso trabalho na escola dominical, e assim que nós começamos a louvar e adorar, que a presença de Deus veio, que o Espírito Santo começou a se mover, primeira coisa que Deus falou comigo, e eu falei, gente, me perdoa, mas eu vou ter que profetizar aqui. Deus mandou dizer, eu já estou aqui, o Espírito Consolador já chegou neste lugar, e eu vi, meu amado, ele estava aqui hoje cedo. O Espírito da consolação, o Consolador, o que faz assim para você e te abraça e fala, deita aqui, descansa a tua cabeça aqui, chora aqui, se ampara aqui, que eu estou com você. Ele estava aqui hoje de manhã, o Senhor falou, avisa a minha igreja que o Consolador já está aqui. Ele estava aqui de manhã já para ministrar sobre as nossas vidas, para ministrar sobre as nossas feridas, para ministrar sobre as nossas impossibilidades. E quando Jesus sai de Cafarnaum, vai para Naim, ele vai porque o Espírito de Deus, que é Deus, sabia que tinha alguém naquele lugar que precisava ser verdadeiramente consolado. Consolado. O consolo de Deus, ele pode vir em muitas situações. O consolo que aquieta a nossa alma no momento que você perde uma pessoa que você ama, da dor, da separação. O consolo de Deus pode significar muitas coisas. O consolo de Deus pode significar teu sustento, teu amparo. Pode significar a mudança da tua visão, pode significar muitas coisas. E ele vai para uma cidade que tem o nome Lugar de Consolação, porque ele sabia que naquele lugar alguém precisava realmente e verdadeiramente ser consolado. E quando Jesus entra, ele encontra uma outra multidão. A multidão com ele glorificando e a multidão com o enterro chorando. Chorando, clamando, sofrendo. É muito comum no mundo judaico os enterros, né, os velórios, várias pessoas se somarem, se juntarem e chorar por vários dias. Significa compartilhar da dor. Chorar com os que choram, como a Bíblia diz. Então era muito comum, e como Naim era uma cidade pequena, eu acredito que a cidade inteira foi compartilhada a dor daquela mulher viúva que perdeu o seu único filho. Então todos que estavam naquele sepultamento, todos que estavam naquele velório, todos que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre, eles sabiam que a situação ali ia além da dor de uma mãe que perdeu um filho. Havia toda uma situação envolvida de uma pessoa, de uma vida, de um ser, de alguém que a partir daquele momento não sabia o que seria dela no outro dia de manhã. E eu dou o nome para isso de futuro. Futuro. O dia de amanhã para nós chama futuro. O dia de ontem chama passado. O dia de hoje é hoje e o dia de amanhã é futuro. Eu não sei se você está sentado aqui hoje. Eu não sei se você veio aqui hoje e você tem algumas preocupações com o seu amanhã. Eu tenho. Eu me preocupo com o amanhã todos os dias. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo sacerdote, mesmo vivendo 24 horas no altar de Deus, me preocupo. Me preocupo com meu neto, me preocupo com meu filho, me preocupo com a Ayla, me preocupo com a igreja, me preocupo com as pessoas. Todos os dias o meu coração pensa, o que vai ser amanhã? E quando eu me deparei com essa história hoje, fiquei deixando o Espírito Santo falar. Zé Carlos está aqui, ele comprova, eu não converso, eu não assisto televisão, eu não como, eu não vou para o telefone, eu gosto de ficar no Espírito para ouvir a voz do Espírito. E ouvindo a voz do Espírito, meu amado, uma das coisas que
o Senhor me mostrou nesse texto é que nesse texto você não ouve nenhum clamor, nenhuma manifestação de fé de alguém dizendo assim: Jesus, filho de Davi, vem aqui e faz alguma coisa por mim. Você não vê nesse texto bíblico uma situação de que alguém foi até Jesus porque sabia que ele era o único que podia fazer um milagre. Você não vê uma situação aqui de alguém que saiu correndo como Marta, saiu correndo e deixou Maria chorando a morte de Lázaro e foi: Jesus, Jesus, foi encontrar ele no meio do caminho e reclamou para ele, falou: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não, você não vê nessa história nenhuma ação humana que possa mover uma ação de Deus. Você vê uma história de uma multidão vindo acompanhando Jesus e uma multidão vindo acompanhando uma situação de dor, de sofrimento, de tristeza, de falta de esperança, de sem amanhã, de sem futuro. É isso que você vê aqui. E um Cristo indo de encontro com essa situação. E a segunda coisa que Deus me mostra aqui hoje é que mesmo que da sua palavra não saia nenhuma, da sua boca não saia nenhuma palavra, que mesmo que você muitas vezes aparentemente não demonstre que você quer ver um milagre, Deus conhece o coração daqueles que querem viver um milagre. Sem palavras, sem gritos, sem clamores, sem súplicas de misericórdia, sem nenhum grito de pelo amor de Deus, o Senhor enviou o seu filho Jesus naquele lugar para fazer um milagre. O que eu estou querendo dizer é que Deus conhece você na intimidade do seu coração. O que eu estou querendo falar para você aqui hoje, que embora você esteja calado diante de situações que estão conflitando o teu coração, que embora você esteja vivendo o seu dia a dia, sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, Deus sabe exatamente a sua necessidade. Eu não vi essa mulher dizer para ninguém que estava lá: corre, corre, Jesus vem vindo, vai falar com ele. Eu vejo aqui uma ação poderosa de Deus, na sua vontade soberana, no seu domínio sempre eterno, na sua soberania, dizendo: vai lá, Jesus, porque ali tem um coração desesperado pensando: o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser a partir do dia de hoje? E se você estiver sentado aqui hoje e perguntou para Deus o que vai ser para você amanhã, Deus tem para você uma resposta hoje. Você não sai deste lugar hoje sem saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Vai lá. O Espírito Santo não precisava ficar falando no ouvido de Jesus: vai ali, não. Ele simplesmente movia Jesus para que os milagres acontecessem. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você vai estar amanhã na presença de Deus? Porque o Senhor sempre vai saber do teu coração, sempre vai conhecer a tua necessidade, e Ele mesmo virá de encontro com você para realizar a sua obra grandiosa, meu amado. Você não está sozinha, não é o fim, não acabou. Não acabou, não acabou, não acabou, diz o Senhor, não acabou. Sabe o que Deus me falou em terceiro lugar? Eu não posso demorar, porque nós temos que cear juntos e celebrar. A terceira coisa que Deus me falou hoje foi o seguinte: essa história é da morte humana, da morte de um jovem. E o Espírito Santo foi falando assim comigo: filha, pensa bem, você gera um filho, você concebe um filho no seu ventre. Nós temos aqui a Lu esperando cada dia, né? Curtindo cada dia. Você fica ali esperando essa criança, como a Carla já está com dela nos braços. E você fica cada dia, cada semana, cada mês, vendo aquilo crescer, vendo aquilo se formar. E aquilo vai sendo gerado. E tudo o que você quer, a sua expectativa é que ele venha para o seu braço logo, e que você possa realizar a alegria, né? De ter na sua mão aí o seu filho. O Espírito Santo falou assim para mim hoje: sabe, filha, tem muita gente sentado lá que gerou um projeto,
que concebeu um sonho, que também ficou vendo essas coisas crescerem dia após dia, semana após semana, que esperaram os 9 meses para ver, só que não receberam nas suas vidas. A Bíblia não diz o que matou esse jovem, a Bíblia não fala se ele morreu de uma infecção por bactéria, se ele morreu por uma doença, se ele teve um acidente. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas o que aconteceu é que aquilo que foi concebido, aquilo que foi gerado, aquilo que foi amado, aquilo que foi desejado, morreu. É isso que a vida faz. Deus começou a falar isso comigo. Deus começou a falar, tem consequências na vida, tem situações na vida que a gente gera, que a gente concebe, que a gente sonha, que a gente espera, e quando a gente recebe ou está para receber, algo acontece para enterrar os nossos sonhos, para enterrar o nosso futuro, para enterrar a possibilidade do amanhã. Porque eu falei para você que aqui não era só um filho que seria sepultado, estava sendo sepultado toda a esperança de vida, de conquista, de realização daquela mulher. Não era só o sepultamento da dor e do sofrimento da perda de um filho, era também a dor e o sofrimento de saber que tudo que ela cuidou, tudo que ela fez, tudo que ela sonhou, tudo que ela projetou, morreu. É assim que o inimigo faz. Ele traz consequências na nossa vida, vai fazendo morrer os nossos sonhos, vai fazendo morrer os nossos projetos, as nossas expectativas. E você se dedicou tanto. Dia após dia você pensou, você sonhou, você esperou. E esse projeto era o teu futuro. É a tua esperança de futuro. Quando Jesus chegou naquela cidade, Ele não chegou naquela mulher e falou assim, o que você quer que eu faça? Ele não chegou naquela mulher e perguntou, o que você quer que aconteça aqui agora? Hoje o Senhor não vai perguntar para você, Rodrigo, não vai perguntar para você, Ludmila, não vai perguntar para o Fábio nem para a Carla, o que você quer que eu te faça? Porque Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe que o seu sonho de amanhã, que o seu sonho de futuro pode estar quase ao ponto de ser sepultado, quase no fim para ser enterrado. Talvez seja o teu casamento, que você concebeu, gerou, cuidou, guardou, preservou, e aconteceram tantas coisas, tantas situações que já está no caixão para ser enterrado. Jesus chegou lá, Rodrigo, e falou assim para aquela mulher, não chores mais. Posso repetir? Não chore mais. Não chore mais. Não sofra mais. Chega de pensar o que vai ser amanhã. Você não precisa pensar o que vai ser amanhã cedo. Você não precisa se preocupar mais com o futuro, porque estava enterrando o seu futuro, estava enterrando o seu sonho, estava enterrando o seu projeto. Mas o Senhor chegou naquele caixão. E eu vou falar uma coisa para você, que na concepção judaica não pode tocar em morto, não pode encostar em caixão. Para Jesus encostar no caixão, para começar um sacerdote, não pode nem ficar no lugar onde tem um corpo morto. Jesus chegou lá na frente de 2 multidões, encostou no caixão e falou assim, vou falar para você aqui agora nas minhas palavras, tá? O negócio é o seguinte, tá quase para enterrar o teu sonho. Falaram para você que não tem mais jeito, falaram para você que não tem como fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, a constatação da morte, ela é clara, porque o sepultamento, ele tinha todo um ritual. Não era assim, morreu, já vamos enterrar, não. Não tinha, como dizer, as possibilidades médicas para contestar. Não, era complicado o negócio. Primeiro tinha um ritual de lavar o corpo, depois tinha o ritual de chorar tal pessoa, depois tinha outro ritual, então o negócio estava mais do que morto. Mortinho, mortinho, mortinho. Igual o caso de Lázaro, 4 dias sepultado, em estado de putrefação. Mortinho, mortinho, mortinho. Quem olhasse falava assim, ó, tem mais jeito não.
mortinho, durinho, sequinho. Jesus só falou para ela assim: chega de preocupar com o seu futuro, chega de se preocupar com o seu amanhã. Olhou para o jovem lá no caixão e disse assim: jovem, eu te ordeno, fica de pé, levanta-te. Imediatamente a morte foi vencida, imediatamente a impossibilidade se tornou impossível, imediatamente o fim se tornou em começo. Entendeu? Porque Deus mandou falar hoje que a palavra aqui hoje é reversão, é reverter, é mudar o impossível em impossível, é a morte na vida, o acabou em começou, é o enterrado ao livre, é reverter a palavra, meu amado. Futuro. Todas as pessoas que estavam ali, aquelas duas multidões, não podiam fazer nada por aquela mulher. O futuro dela estava sendo sepultado naquele esquife, enterrado nas profundidades da terra. Mas Jesus chegou e falou assim: o seu futuro pertence a mim. O dia de amanhã vai ser muito melhor do que o dia de hoje. O que Jesus falou ali quando ele disse: levanta-te. A ordem que ele deu, o chamado, o brado de Jesus para a morte, para o impossível, para dizer: eu estou aqui. E a história que foi escrita da sua derrota, do seu fracasso, do seu medo, da sua insegurança, do seu abandono, da sua rejeição, da sua condenação, da sua culpa, está sendo transformada, está sendo restaurada, está sendo devolvida, está sendo revertida em nome de Jesus. Eu fiquei imaginando as duas multidões glorificando a Deus. Uma multidão que estava feliz, uma multidão que estava chorando, e de repente uma multidão dizendo: vai ter amanhã. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Sabe que tudo que eu falei aqui hoje, tudo que eu falei aqui hoje, foi para uma resposta só, para o coração de alguém que está aqui hoje. Deus mandou dizer para você: o seu futuro não vai ser sepultado, porque ele pertence a Deus, e haverá um amanhã para você e para sua família, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai enterrar o teu sonho, ninguém vai enterrar o que você gerou, ninguém vai enterrar o que você concebeu, ninguém vai enterrar o que você conquistou, ninguém vai enterrar aquilo que você com tanto sacrifício cuidou, preservou, tratou, trabalhou para conquistar. Ninguém vai enterrar o seu sonho. Ele toca hoje, faz um milagre. Ele mesmo diz hoje: levanta, levanta a vida financeira, levanta projeto, levanta família, levanta casamento, levanta filho, levanta. É reversão, é reverter, é mudar o mal em bênção. Isso só Jesus pode fazer. Fecha o teu olho um pouquinho. Diz que esse milagre ficou publicado a todas as cidades em voltas. A cidade da consolação conheceu a verdadeira consolação em Cristo Jesus. Essa notícia correu e todos glorificavam a Deus em Cristo Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu amado? É que aqueles que apontaram o dedo e falaram: ih, o que vai ser agora? Aqueles que falaram assim: ih, amanhã, ixi, perdeu. Aqueles que apontaram o dedo e falaram: eu não falei que isso ia acontecer. Aqueles que riram, porque sabiam que você pensou que não ia ter futuro. A notícia vai chegar no ouvido deles e eles vão glorificar o seu Deus. Eu não posso terminar essa pregação sem falar isso para você. O teu futuro, que tanto te preocupa, porque eu já disse aqui que a dor daquela mulher não era só de enterrar o filho amado. É como a nossa dor de perder muitas coisas que nós almejamos, sonhamos, conquistamos. Era a dor de não saber o que seria o dia de amanhã. O recado de Deus hoje é: Ele reverte, Ele transforma e faz com que o seu futuro aconteça, em nome de Jesus.
O Pai das consolações, Ele está aqui hoje. Se você estiver com seus olhos fechados, só saiba de uma coisa: tudo já foi determinado por Deus. Eu disse que situações aconteceram para que aquele jovem morresse. Eu não sei quais foram. Eu não sei quais foram as consequências que levaram à morte. Eu não sei quais são as situações que aconteceram, que entraram no meio do caminho do teu sonho, do teu projeto, do futuro. Eu não sei o que foi que adoeceu, o que matou. Eu só sei de uma coisa, que Cristo está aqui hoje para dizer para você: não acabou, é o começo de um novo tempo em Cristo Jesus. Sabe o que é maior? É que Ele disse: levanta. Sabe o que eu estou querendo dizer? Vai ficar de pé. Não vai tombar, não vai cair, não vai enterrar. Está de pé, está de pé, está de pé. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não tem sonhos enterrados. Não tem sepulcro quando Cristo está presente. Hoje é a nossa noite de celebrar a ceia do Senhor. Se você for batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, perante os homens e perante Deus, o seu nome foi confessado. O seu nome está no livro da vida e da vida eterna. Você tem toda a liberdade para celebrar a ceia do Senhor. Você pode comer do pão e tomar do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, e você recebeu o seu milagre esta noite. Apenas examine o seu coração. Confesse o homem os seus pecados a Deus. Receba o perdão e a purificação no sangue de Cristo. E participe da mesa do Senhor. Quero dar alguns segundos e eu convido os obreiros para que venham para servir a ceia do Senhor. O recado de Deus para nós hoje é que Cristo presente na nossa vida tem futuro. Tem futuro. Existe muito mal nessa terra. Existem muitos males que nós não vemos, que muitas vezes nós não entendemos. Existe muito coração maldoso nessa terra, que quer o nosso mal e que é usado pelo mal para nos causar mal. Mas Cristo sempre virá de encontro onde tiver um coração sofrido, onde tiver um coração machucado, onde tiver lágrimas caindo, onde tiver a falta de esperança, onde estiver a impossibilidade. Nós gostamos de dizer que Ele é misericordioso. Misericórdia significa que Ele sente o que você sente. Quando Jesus disse para ela: não chores, Ele estava sentindo exatamente o que ela estava sentindo. A mesma preocupação, a mesma dor, a mesma ansiedade, a mesma pergunta de o que vai ser, como será, e amanhã, e depois de amanhã. A mesma pergunta Ele sentiu no coração dele. Ele está aqui hoje, conhece você, sabe suas necessidades, sabe das suas preocupações, e Ele sente todas elas por você. Não se preocupe mais. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, pelo sangue de Cristo. Esta igreja, no ato profético, passou pelo manto divinal. Essa igreja profeticamente passou pelo sangue, debaixo do sangue. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Profeticamente nós pedimos a purificação do nosso pecado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Queremos ser reconciliados com o nosso Deus e participar da ceia do Senhor. Ouve hoje a nossa voz e responde em nome de Jesus. Todos que vão participar da ceia do Senhor, fiquem de pé. Pessoal do louvor, por favor. Não tem morte onde Cristo está. Não tem fim. Não tem fim.
tem amanhã, tem futuro. Seu futuro não foi sepultado. Seu futuro não está sendo sepultado. O cuidado de Deus por você, pela sua família, toca hoje e põe de pé, te dá a vitória. Você pode vir buscar o seu pão, o seu vinho, voltar e esperar que nós vamos celebrar juntos, em nome de Jesus. Não esqueça que você está segurando na sua mão o poder da vida. Lembre, não houve clamores e súplicas de fé, mas lágrimas e um coração que moveu o coração de Deus. Move o coração de Deus hoje porque você crê. Move o coração de Deus hoje porque você acredita que tem futuro. Não tem mal que possa ser maior do que o bem que Deus tem para a sua vida, do que o bem que Deus tem para a sua família. Você está com todo o poder da cruz nas suas mãos agora. É nesse poder que nós recebemos a vida. Essa vida é passageira na terra, mas nós viveremos eternamente em Cristo. Tome hoje, coma o pão, tendo a certeza da sua cura, da sua libertação, do tempo de paz, do tempo de restauração, do tempo de ver revertido o mal em bênção. As coisas só são possíveis para quem crê. Se você crê, Deus reverte, Deus muda a história. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Ele que traz a vida. Deixa Ele reverter a tua história. Livre estou, Deixa Ele te dar um amanhã. pois um dia Não deixe as consequências te enganarem, que é o fim das coisas. Apenas creia que Ele toca hoje e muda a história. Ele
Ele vem de encontro. Ele vem de encontro. Nesse dia Ele põe de pé. Foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor. Ele vive, Ele. Olha porque Ele pode reverter. Escuta isso. Olha porque só Ele pode reverter. Só Ele pode mudar o curso da história. Foi ao inferno, Ele Tomou a chave da mão do diabo. Todo o poder da morte foi vencido. Ele vive. Tudo foi por mim. Foi por isso. Derramou seu sangue, não está ali. Ele vive. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Na noite em que Jesus foi traído, Ele ceava com os discípulos. E então Ele levantou o pão e o partiu, e Ele disse: este é o meu corpo que será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Esse simples pedacinho de pão, sem fermento, que celebra a morte e a ressurreição de Cristo, é o poder de vida conquistado na cruz. Se você hoje comê-lo, receba a vida e a vida abundante, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Jesus levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Ele morreu, Ele padeceu, o seu sangue foi derramado. Hoje você é livre. E deixa Ele reverter todo o mal em bem. Deixa Ele reverter a morte na vida. Deixa Ele reverter o fim no começo. Deixa Ele reverter o acabou no futuro. Tomam todos em nome de Jesus. Agora você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Vamos ficar todos de pé. Fiquem de pé, fiquem de pé. Ele vive, Ele vive, Ele venceu a morte.
Vivo Ele está, vivo, e Ele nos traz a vida. Saia daqui hoje sabendo que tem um amanhã, que tem um futuro reservado para você. Não tem fim, mas tem o começo de um novo tempo, de uma nova história, de tudo novo, novo novamente, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito esteja sobre nós. Resplandece o teu rosto, Senhor, resplandece o teu rosto e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Abraça o teu irmão e fala para ele: viva, viva, porque hoje Ele te trouxe vida, em nome de Jesus.